Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Conversa com o Professor, o nosso podcast que está homenageando nossos grandes protagonistas aqui do Poliedro. E hoje vamos receber uma professora muito especial de uma matéria muito temida pelos alunos. Matéria de redação, e a professora é ela, Fabiola Neubern. Seja bem-vinda, Fabiola, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Fabiola, um prazer receber você aqui. Como você sabe, o Poliedro está completando 30 anos de existência. Você está aqui há quantos, mais ou menos? Eu tô aqui há 9 anos, esse é meu 9º ano, e eu tenho 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, quase metade aqui no Poliedro. Exato. E a gente sabe, né? Redação é uma coisa que pega para todo aluno, é um desafio no vestibular. E você se imaginou chegar nessa profissão? Quando você decidiu fazer letras? Você lembra como que foi esse percurso? Lembro, sim, eu não imaginei ser professora de redação. Eu queria ser professora de literatura. Eu fui professora de literatura Mas por queria ser alguns professora. anos. Decidi no meio do ano, do 3º ano do ensino médio. Então, foi meio em cima da hora. Não teve aquela coisa de quero ser desde criança. Eu quis ser muita coisa. Dentista, advogada, enfim, eu ia fazer Todas as direito. áreas de conhecimento já passou Todas, pela cabeça. exatamente. Não, medicina eu nunca quis, porque eu tenho medo de sangue, essas coisas eu passo mal. E as exatas também nunca foram o meu forte. Então, é sempre humanas. Pensei em fazer jornalismo. Então, foi quando eu comecei a perceber que eu gostava da linguagem. Legal. E no 3º ano do ensino médio em questão, eu me apaixonei pelas aulas de literatura, por pensar em poesia, porque eu não venho de uma família de leitores, então isso não era a minha realidade. Eu fui descobrir isso na escola e no ensino médio aquilo me encantou. E aí eu decidi que eu queria fazer aquilo que o meu professor de literatura fazia, que era ler poesia, interpretar poesia, ler livros. E aí eu entrei numa fase de muita leitura, eu lia compulsivamente, eu lia 50 páginas por dia, assim. Era uma Isso no coisa... ano de vestibular. Isso no Mas ano você do lia vestibular. só as obras de Só, vestibular? não, só as Interessante. obras que eu queria. Eu me apaixonei pelo Machado de Assis, então era isso. Eu lia literatura brasileira, me apaixonei pela literatura brasileira, falei, quero trabalhar com isso, quero ler muito. Eu brinco com os alunos que eu fiz o pedido e que a gente tem que fazer os pedidos para Deus de um jeito bem certinho, porque eu falei, quero ler. Deus falou, beleza, vai lá. Fiz letras, querendo dar aula de literatura, dei aula de literatura por pouquíssimo tempo, não gostei e fui para redação. E aí eu leio bastante, mas eu leio Verdade, redações. né? Ler redações. Mas ainda continua lendo os seus Sim, livrinhos, tudo. sim, Legal. continuo. Bom, e uma carreira de professor, eu não imagino que seja fácil no sentido, por exemplo, da primeira aula. Dá um frio na barriga, você lembra como que foi esse momento também? Eu lembro. Eu posso dizer que tem várias primeiras aulas, né? Porque quando a gente está na graduação, a gente precisa dar uma aula ela faz Legal. parte do currículo e essa é a primeira aula, então. Então, não foi assim, contratada numa escola e nem concursada. A gente chama de regência. Eu não sei se ainda tem esse nome, né? Porque já são 20 anos. A minha regência foi para um grupo de alunos de uma escola pública que estudavam no período noturno e eles eram mais velhos. Então, eles não estavam no ensino regular. Então, são aquelas pessoas que estão tentando recuperar, né, o tempo perdido. E eu dei uma aula de literatura, falei sobre modernismo com Eu lembro eles. até o tema. Lembro porque eu fiz uma atividade, eu reproduzi um quadro com eles e coloquei o rosto deles no quadro. Foi bem bacana. E é muito diferente, né? Tipo, quando você lembra dessa Fabiola de 20 anos atrás e pega de hoje, as técnicas mudam, você aprende muita coisa. É os anos de tablado que os professores falam, né? O que você foi aprendendo com o tempo? O que você, nessa relação com os alunos também, como que é para você essa relação professor-aluno, montar uma aula? Essa relação ela vai mudando ao longo do tempo. Então, hoje eu estou numa fase em que eu sou uma pessoa mais madura, mais responsável do que a Fabiola de 20 anos atrás, que estava com uma idade muito próxima dos alunos. Então, no começo da minha carreira, eu me sentia mais amiga deles. E hoje a parceria é uma parceria diferente, porque eu me sinto mais responsável por Responsável eles. por eles, né? Sim, Ah, tem essa interessante. diferença. E, bom, eu imagino que 20 anos de carreira, você é de qual cidade, Fabiola? Eu sou de Bauru. E você, então, está em São José dos Campos hoje, já passou por outras cidades? Como que construiu essa carreira de professora? Passei, eu viajei, dei aula em muitos locais. Eu comecei em Bauru,
numa escola particular. Eu nunca fiz o concurso público, então eu nunca estive na escola pública. Eu comecei corrigindo redação e dando aulas no período contrário, né, para os alunos que tinham dificuldade. E nessa escola mesmo eu me tornei professora do ensino fundamental, depois do ensino médio e também do cursinho. Essa escola tinha unidades em outras cidades, então eu fui dar aula em São José do Rio Preto, eu fui dar aula em Mirassol. Depois eu me mudei para Araraquara para fazer mestrado, e aí dei aula lá também. Depois me mudei para Campinas, dei aula em Campinas, e depois de Campinas cheguei em São José. E chegou no Poliedro também. Sim. E como foi essa chegada aqui? Quando eu trabalhava em Campinas, uma pessoa que hoje é também professora, né, e foi inclusive aluna do Poliedro, que é a Maria Catarina. A Maria Catarina e eu nos encontramos em Campinas. Ela também trabalhou numa escola que eu trabalhei lá. E aí eu tinha a experiência de ter corrigido o vestibular da Unicamp, tinha uma escola parceira do Poliedro que estava procurando alguém com esse perfil. Ela me indicou nessa escola parceira e depois o Guedes, coordenador aqui do PV de São José, estava procurando alguém para dar aula no SEMI. E ela também me indicou. E aí eu cheguei no SEMI. No ano seguinte me tornei coordenadora de redação. E aí dei aula na turma ITA, na turma MED. E estou aí há 9 anos. E os alunos aqui do Poliedro, quando a gente tem turmas diferentes, turma ITA, turma MED, os alunos têm perfis diferentes também, né? Sim. E, por exemplo, não sei se você guarda uma história especial de cada turma. Tem alguma da turma ITA que você lembra? Ou alguma especial que te divertiu de alguma forma, que te marcou? Tem. Na turma ITA, foi muito engraçado a primeira vez que eu peguei um texto que tinha uma contextualização, que era uma fórmula matemática. E aí eu não entendi, obviamente, eu sou da letras, né? E aí eu perguntei pro aluno, falei, mas por que você começou o texto com uma fórmula? E ele me explicou. Mas não eram números, era uma... Era uma fórmula, Ah, era uma era uma fórmula. Ele queria usar a teoria da fórmula como um elemento de contextualização de um tema de redação. Eu não me lembro qual era o tema. Mas ele me explicou a lógica da fórmula. E ela fazia E fazia sentido para o sentido tema. no texto? Mas a Nossa. gente não conseguiu entender nada. E aí eu falei para ele, você não pode fazer isso. Eu lembro que ele ficou bravo. Ele falou, por que eu não posso fazer? E ele tinha razão na chateação dele. Por quê? Porque para ele aquela fórmula fazia muito sentido, né? Então, assim, de turma ITA, eu acho que esse é um ponto engraçado. E, enfim... Turma ITA, né? A redação do ITA não é uma redação conhecida no país inteiro. Então, esse foi um desafio. Eu aprendi o que é o ITA no Poliedro. Porque eu cheguei em São José, é uma coisa muito comum, mas eu não era da cidade, eu não conhecia essa prova. Então, tudo que eu sei de ITA hoje, eu aprendi no Poliedro. Vamos fazer um parênteses, Fabiola. Eu vi recentemente que o ITA não divulgava, né, os dados de redação. E a gente teve uma super grata surpresa, né? Sim, Que tivemos. das 5 melhores redações do ITA, do vestibular passado, Sim. 4 são do Poliedro. Sim. E como que é? Você É um teve contato feito. com essas, Eu com fui essas professora redações? deles. E é muito curioso isso, porque quando eu cheguei, então eu não conhecia o ITA, a prova do ITA, e a gente não tinha dados. Quando eu cheguei, nem a nota de redação a gente sabia. Aí, ao longo desses 9 anos, a gente foi passando por períodos em que as informações começaram a chegar. Então, primeiro as notas, depois a nota de corte e há 2 anos os espelhos das redações. Ah, não tinha também os espelhos? Não tínhamos os espelhos. Então, há 2 anos, a gente se debruçou nos espelhos. Quando eu falo a gente, estou falando da minha equipe, né? Os assistentes, o pessoal que ajuda na correção de redação e atendimento aos alunos. A gente se debruçou nesses espelhos para compreender o que para o ITA é um texto bom. É uma das bancas mais exigentes do país, dificílimo, uma nota 10. Nesses 9 anos de Poliedro, eu tenho um 9,5, é a nota mais eu alta. vi que as 5 do ano passado não chegam em 9. Não chegam em 9, né? A nota mais alta é um 8,75 ou 25, acho que é 75. Então, é uma banca muito exigente e qualquer informação, portanto, é muito valiosa. No ano passado, eles divulgaram um material explicativo e nesse ano, além do material, um complemento a esse material, os espelhos, eles divulgaram também os primeiros lugares. Então, nos 3 primeiros lugares, a gente tem o primeiro lugar, é uma ex-aluna do Poliedro, Carolina Cordeiro. Depois, no segundo lugar, tem 3 pessoas, 2 são do Poliedro. E em terceiro lugar, a Heloísa. Então, é um êxtase, né? É tipo como se fosse um título, né? Que você faz parte desse percurso também. E, por exemplo,
A gente sabe que a turma ETA, então, tem esse desafio com a redação. Mas não é só isso, né? A gente tem milhares de alunos, não só do Poliedro, como no Brasil inteiro, que ficam naquela de aposta do tema da redação do Enem. Já chegou perto de acertar algum tema? Tem alguma experiência com isso? Como que foi? Já. Em 2019, o tema do Enem foi cinema, acesso ao cinema. E eu estava numa aula de revisão, e nas aulas de revisão eu costumo trazer umas notícias, né? Vamos mapear as notícias, o que, que aconteceu neste ano. E aí eu separo por eixos, separei pelo eixo cultura. A primeira notícia era uma notícia sobre qual é o acesso do brasileiro, quais bens culturais ele acessa e o que, que ele prefere acessar. E aí, do nada, eu falei para os alunos, vamos abrir essa notícia e dar uma olhadinha para ver como a gente usaria numa redação. Abri a notícia, tinha lá o cinema, é o item que o brasileiro mais quer consumir, ele consome em streaming, em casa e tal. E aí eu falei, nossa, se fosse um tema como esse, que proposta de intervenção a gente faria? Falei da proposta de intervenção, acabou a aula 2 semanas depois, esse foi o tema. Eles chegaram felizes, falando, a proposta de intervenção já estava pronta na cabeça. Nossa, que divertido. Foi divertido. É divertido mesmo. A gente não vive para acertar o tema, mas é óbvio lógico, que quando acontece assim, de uma maneira tão natural, é bem bacana, né? E nota 1000. É possível? Já teve algum aluno que atingiu essa tão sonhada nota? É possível. Bom, no Poliedro a gente tem várias, né? Uma delas é de um ex-aluno meu, André Wellinson, era meu aluno na turma semi, online. Olha, você dava aula para ele, No nem era período da presencial. pandemia, não era presencial. E foi muito legal quando ele me mandou uma mensagem no Instagram para contar que ele tinha tirado o meu. E foi tão bonitinho porque ele mandou o comprovante, né? Não, é É, real. é real, eu tirei mesmo. E na minha carreira, em 2014, eu tive também uma aluna que tirou nota 1000. Eu trabalhava numa escola parceira e ela tirou nota 1000, mas não havia esse furor, essa coisa que tem hoje. E essa é uma aluna que eu encontrei num clube de leitura depois. Ela já está formada médica. É muito legal esse reencontro, também é uma coisa muito bacana. É muito legal. E eu acho que assim, por exemplo, a rotina de um professor de redação envolve dar aula, mas também necessariamente deve envolver corrigir redações. Como que é conciliar esse trabalho? Você já enfrentou, por exemplo, algum dia, nossa, tem que corrigir 100, 200 redações, vira uma máquina de correção. Como que vocês trabalham isso? Olha, tem esses dois elementos e ainda tem mais um que é a preparação. O professor de redação, ele precisa estar muito conectado com as Ah, atualidades. isso é. Então, a gente precisa ler. E daquilo que a gente lê, a gente tem que ver o que ali pode ser um tema de redação. E aí, a gente monta esses temas para além da teoria que também precisa ser passada. E aí, tem a aula. E depois, alguma correção de redação. Existem professores que corrigem, de fato, as redações dos alunos ali, semanalmente, mensalmente, ou então só numa situação de prova. Como eu dou aula para cursinhos, eu não corrijo redação dos meus alunos. Existe uma equipe, porque são muitos alunos. Seria impossível corrigir no nível de detalhamento que a gente faz no Poliedro, porque é uma correção que tem áudio, uma correção que tem muitas legendas, toda marcada. Mas é possível, sim, corrigir muitos textos. Teve um ano da minha vida que eu corrigi 2 vestibulares ao mesmo tempo. Você participou da correção mesmo do vestibular. Sim, eu participei da correção do Enem muitas vezes, da Unicamp 4 anos seguidos, e em um desses 4 anos eu estava corrigindo o Enem também. Então, eu ia corrigir a Unicamp durante o dia e à noite eu corrigia online as provas do Enem. Eu devo ter lido cerca de 400 textos por dia, ao longo de 10 dias. É um bem nível pesado. muito alto Na de Unicamp trabalho. são 280, 300 textos por dia, naquela época, né? Isso foi há uns 5, 6 anos atrás. E, Fabíola, não sei se você tem essa impressão, porque você vive na prática, mas quando eu era vestibulando, eu era muito apegado aos meus professores de redação. E um deles, inclusive, é a Giovana Veronese, ela era minha professora de redação na época. Que legal! E... Eu soube essa semana que ela foi professora de redação, porque ela dá aula de gramática. De gramática. Eu jamais imaginei, né? E ela falou, não, eu já dei aula de redação. Ela foi minha professora de Que gramática e redação. máximo! E eu não sei, eu sinto que a gente tem um apego, às vezes, maior com o professor de redação, sempre quer tirar uma dúvida. Como que é esse contato com os alunos em atendimento? Como que é também essa relação que eu acho que vai um pouquinho além da sala de aula, né? Às vezes a gente quer conversar com esse professor fora da sala de aula de uma coisa muito pessoal, ou trazer uma coisa que viu na internet. O que você acha?
Você vive muito isso? Vivo e vários alunos falam assim, ai, meu sonho é a gente sair para comer um lanche e você poder falar horas e horas. Eles querem, né, ter essa relação para além da escola. E eu acho que isso é porque o professor de redação, ele já está na área de humanidades. Então, ele vai tocar o aluno de alguma maneira. E como a gente fala tanto das atualidades quanto de temas mais profundos, a gente acaba tocando todo mundo de alguma maneira. E o aluno vai se sentindo confortável para travar esse diálogo. Então, ele acontece em sala de aula, fora também. E, enfim, eu tenho... As redes sociais ajudam nesse sentido. Eu converso sobre muitos assuntos com vários ex-alunos via rede social, porque eles querem saber a opinião, né? Que o Eu acho que professor de redação, ele é um construtor de opiniões e de argumentações. Então, nesse sentido, ele se torna uma referência. E é por isso que os alunos ficam com essa relação de ali eu sei que posso dialogar e ter visões de mundo. Eu acredito que seja por isso. E é muito bom, porque a gente também gosta. É muito bom. Olha, eu vou ser bem sincero, Fabíola. Eu já pensei em ser professor, mas só de pensar em acordar às vezes 7 da manhã para dar aula me dá um certo soninho. Você já passou por alguma situação assim, em sala de aula, assim, ai, tô com sono, ai, perdi a hora? Como que é essa rotina de professor na prática? Já. Sim, sem ser sala de aula, o que que tem nesse bastidor? Ó, hoje, que eu já dou aula há 20 anos, eu acordo às 6 ou 6:30 sem Virou despertador. automático. É automático. Mas, né, mais jovem, não era assim. Então, tem uma história de um dia que o meu despertador, eu não sei até hoje se ele tocou ou não tocou, eu sei que eu não ouvi. E não fui dar aula. E aí, por volta de 9, 10 da manhã, eu acordei desesperado. Meu Deus, não fui dar aula. E cadê? Que a escola deveria ter me ligado, porque, enfim, eu não apareci. E ninguém tinha me ligado. E eu falei, por que não me ligaram? O que aconteceu? Será que hoje é feriado? Eu não sei. E não, uma pessoa que trabalhava na minha equipe, que corrigia a redação dos alunos e assistia às minhas aulas regularmente, diante da minha ausência, levantou e falou, vamos resolver isso aqui agora. E deu aula para eles. E foi uma aula ótima. Essa pessoa hoje é professor de redação. Que É uma história legal. muito engraçada, assim, Ah, porque, enfim, acontece, né? Porque nós, como alunos, acontece. perdemos a hora, às vezes, da Sim. mesma forma. E eu já meio que dormi dando aula. Como assim? Eu estava falando, mas o Ah, meu olho foi fechando, fechando, fechando. E os alunos muito educadinhos, muito zen. eles se mantiveram ali, operantes, olhando. E eu assim, ó, dei uma pescada. E aí, no final da aula, eles disseram, professora, você dormiu em pé. Sim, eu Gente, dormi em pé. não, deve ter sido engraçado. Eu já vivenciei essa mesma cena uma vez, com uma outra professora, mas era de inglês, Tá. eu lembro. E, ô Fabiola, a gente, indo assim, né, continuando a nossa conversa, tem alguma outra coisa que você lembra, que você acha que você vivenciou, que te marcou na sua carreira? Ah, Porque, assim, além dos tem. títulos, assim, o aluno Uma tirou nota 1.000 e 1.000, tal. alguma coisa que te marcou nesse período? Tem sim. Durante a pandemia, um grupo de alunos, eu estava dando aula no Poliedro, um grupo de alunos se sentiu, é aquela coisa do aluno se sentir tocado, né? Antes da pandemia, eu tinha feito um discurso numa aula em que a gente estava falando sobre desigualdades educacionais e falando sobre como é muito difícil para certas pessoas que não têm condições, né, de acessar um ensino de qualidade. E aí, na pandemia, esses alunos desenvolveram um projeto por livre e espontânea vontade deles. Eles decidiram conectar estudantes de boas escolas com estudantes que tinham dificuldades de aprendizado. E aí eles criaram um sistema para essa conexão acontecer e conseguiram vincular alunos do Brasil inteiro. E existem alunos que foram ajudados e que foram aprovados Aprovados. por conta dessa E ajuda, como que que funcionava essa alguns ajuda? eles começaram a divulgar entre si, a coisa foi crescendo. Então, as pessoas que precisavam de ajuda diziam: eu preciso de ajuda em matemática, física, eles procuravam alguém, ou graduando, os amigos graduandos, ou eles mesmos ali do cursinho. Eu sei isso aí que você precisa, eu sei matemática, então eu vou te dar essas aulas. E eles trocavam pelo WhatsApp, porque tinha pessoas que nem conexão com a internet Sim. de Você apoiou, qualidade. então, o projeto? Eu apoiei, fui mentora do projeto, conselheira do projeto, foi muito bacana. Acho que a pandemia foi um momento muito marcante para todo mundo. E eu lembro de você na pandemia, assim que eu entrei no Poliedro em março de 2020, o mês da pandemia. Então eu peguei
15 dias, assim, de normalidade e entrou a pandemia. Então, eu também tive que aprender tudo. E um dos projetos que a gente teve foi com você e com a equipe de redação. Não sei se você lembra que a gente fez as videoaulas abertas do Enem. E Sim. foi um sucesso. Não sei se você quiser contar um pouquinho como que foi. Sim, foi muito legal. Eu acho que essa necessidade de ajudar o coletivo, ela ficou muito premente, né? O papel que a gente tem diante do outro. E aí, com base nisso, a ideia surgiu. Poxa, a gente tem um ensino de super qualidade. Estamos vivendo um momento de exceção em que as pessoas estão em casa precisando de ajuda. Temos a possibilidade de levar essa ajuda. Por que não gravar uma sequência de aulas? Convidei as outras professoras que super toparam. E a gente foi para o estúdio, gravou essas aulas. E elas estão aí no YouTube até E hoje, fizeram um ajudando sucesso. estudantes, Eu né? lembro que foi um dos posts mais acessados do Instagram, né? Depois as aulas também foram muito bem acessadas no YouTube. Foi bem legal mesmo. E agora a gente indo pro final da nossa conversa, Fabiola. São 20 anos de carreira, é inevitável, acho que reencontros. Primeiro, você guarda os rostinhos dos alunos, dos nomes, tipo assim, acho que aquele ali foi o meu Guardo. ex-aluno. Guardo. Eu já vi aluno famoso na Ah, televisão. sério? Eu Em acompanho que? Em no. novela? Em que? Em Não chega. entrevista? Sim, entrevista. Eu tô lá olhando o telejornal, chama um especialista em direito, eu olho e falo, gente, não acredito, é o tal ex-aluno. E a gente às vezes guarda na memória eles todos mais jovens, né? E aí, de Aham. repente, você vê uma pessoa formada e falando super bem na Globo News, e eu assim, gente, eu não acredito, meu aluno. E aí eu comemoro como se eu tivesse passado no vestibular, né? Porque, Sim. enfim, meu aluno chegou nesse patamar. Eu fiz uma série uma vez pelo Instagram perguntando onde eles estavam. Ah, que Foi legal. muito legal, porque tinha aluno no país todo, tinha aluno fora do país, tinha aluno que montou startup. Enfim, eles voam, né? Isso é muito legal de Isso é acompanhar. muito Então, legal mesmo. nesses 20 anos tem isso. E tem uma outra coisa que eu faço, que é guardar os desenhos. Os alunos adoram desenhar os professores. Você chegou a desenhar algum professor? Ah, aí faz aquela, tipo uma Uma caricatura com caricatura ou todos. alguma coisa. E Aham. eu guardo esses desenhos. Então, eu tenho muitos desenhos, porque fui muito desenhada ao longo desses 20 anos. E eu falo para eles que a minha aposentadoria vai ser o momento em que eu vou colocar todos esses desenhos numa parede da minha casa Ah, que e lindo. vou ficar olhando para eles e lembrando de todas essas histórias. Ah, que muito legal. Eu acho que é uma homenagem, né, que vai sendo construída com o Sim. tempo. E o afeto, né? Enfim, é manter esse afeto. E tirando um pouquinho a docência de lado, os alunos têm curiosidade para saber, por exemplo, do que a Fabiola, pessoa física em casa, gosta? Sim, E o eles que você perguntam o que gosta, eu tô Fabiola? lendo, Conta. para eles é importante o que eu tô lendo. Então, eles querem Sério? saber que livro que eu tô lendo, ou quais são os podcasts que eu ouço, Então do você tem que que eu dar uma gosto. dica aqui. Vai. Eu ouço muitos podcasts, eu gosto muito de psicanálise. Aham. Então, eu ouço Loucura Nossa de Cada Dia, eu ouço, sei lá, eu já ouvi Foro de Teresina desde o começo, e aí já é política, economia, enfim, eu gosto de muitos De várias. assuntos. Mas tem que estar atualizada também, né? Tem, então, e é algo que Uhum. eu gosto. Então, eu adoro lavar louça, porque eu tenho motivo para ouvir podcast. Então, agora eu estou numa fase do Vibes em Análise, que é um Que podcast legal. também sobre psicanálise. E os alunos Tô gostam muito. também disso, né? Gostam. E aí, às vezes, eu posto numa rede social, eles vêm falar, eu também ouço esse. Pronto, aí a gente já começa a Mas e livro? conversar. Eu quero também uma indicação de livro. Livro. Neste momento, eu estou lendo a Bell Hooks. Que legal! Você sabe, né, que a gente fez um evento, a Sim, e tem Flynn. a ver com o evento. Eu Sim. estive no evento e me senti assim, meu Deus, como assim eu ainda não li esse livro? Então, esse é o que está na gavetinha. Nossa, que bacana. Então, Mas eu venho assim, esse mês, no mês passado eu li um livro do Amir Klink, que eu acho que tem histórias assim muito inspiradoras. a E ele gente estava no evento do Poliasmo, é fez. verdade, agora eu Eu fui lembrei. assistir, foi muito legal. Ele Ele é um trouxe cara histórias incrível. assim. Assim, a palestra, eu lembro do Amir Klink com meu professor falando dele, um professor de espanhol, que admirava muito a história. Aí teve a palestra, ela começou assim, bem morninha, sabe? Falei assim, nossa, será que vai dar alguma coisa? Sem brincadeira. A palestra acabou com todo mundo em pé, uma história assim, fora de série mesmo. Eu sou fã da família. A família, A né? família, Uhum. porque eu adoro os livros da filha, da Tamara. Ela escreve poesia, diários, relatos das viagens. É Eu bem amo, legal. amo.
É isso aí, tá vendo? Dos livros a gente começa e não para de falar E sobre que eles. mais que você gosta? Gosto de pedalar, porque sou muito cabeção, né? Então, Ah, podcast, livro, aula, tô aqui muito na cabeça. Então, para dar uma relaxada, eu pedalo. Pego minha mas bicicleta, de saio por longas aí. distâncias, assim, já fez? 20, 30, 40 quilômetros. Eu pedalo mountain bike, né? Então, quem pedala de speed pedala muito mais do que eu tô falando. Uhum. Mas eu tô feliz que uma pessoa que pedalou comigo na Bahia, nas férias do ano passado, eu fui pra Bahia pedalar. Me escreveu essa semana dizendo: olha, eu vou fazer um pedal de longa distância e vou convidar algumas pessoas que têm ritmo, então você já tá convidada. Aí eu fiquei Olha, já feliz. Eu tá falei: no nossa, eu tô nível, já num tá bom no nível. nível. E assim, Fabíola, eu acho que às vezes a tatuagem diz um pouquinho da gente, tô dando uma olhadinha Diz. aí. Ela diz um pouco de você, alguma tatuagem que você tem? Todas elas, né? Aqui são as minhas doguinhas, a Freia e a Vênus com a Vênus do Ah, agora que eu Botticelli. entendi, tá É a aqui. Vênus e a Vênus. Aham. E o jazz, que é também uma É seu tipo, paixão. É seu o meu estilo estilo musical musical favorito. predileto. É. E os E alunos também vêm perguntar e pedem referência, muito bom. legal, podia cair um tema de redação assim, Sobre envolvendo jazz, música. envolvendo música, eu É. acho que sim, jazz eu acho Ah, difícil, né? difícil, sim. Muito difícil. E pra gente encerrar, apostas pra redação do Enem, brincadeira. Mas sempre tem um Sempre tem. ganchinho. Qual que é o gancho, então? O gancho, assim, eu não escolho uma, eu falo várias. Então, acho que pode cair democracia, acho que pode cair cobertura vacinal, acho que pode cair alguma coisa sobre etarismo. Ah, temas Ó, tá vendo? Já interessantes. falei Estão três. em alta. Sim. E como que você gostaria de ser lembrada pelos seus alunos? Você comentou, né, de fazer esse mural aposentada. Você vai lembrar deles dessa forma. E como que você Sim. gostaria de ser lembrada por eles? Eu gostaria de ser lembrada como a pessoa que auxiliou na visão de mundo, porque eu escolhi ser professora por isso. A ideia de dar aula tinha a ver com as pessoas precisam ouvir visões de mundo para tomar suas decisões e pensarem de forma livre, serem autônomas, né? Então eu gostaria de ser lembrada assim. Ai, com certeza vai, Fabíola. Tomara. Fabíola, obrigado pela sua presença. Eu é que Foi muito agradeço. bom estar aqui com você. E a gente se vê no próximo episódio de Conversa com o Professor. Muito obrigado.